Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, temos mais uma partida aqui emocionante desse Mundial 2020 aqui entre a Ju Wenjun e a Alexandra Goriatkina, um match de 12 partidas. A Goriatkina tá na frente, né? Eu tenho mostrado aí as vitórias aqui no canal e a Goriatkina, por enquanto eu já mostrei 2 vitórias da Goriatkina contra uma vitória da Ju Wenjun. A gente tá na 9ª rodada de um total de 12 e a Ju Wenjun tá no momento importante aí desse duelo. Ela precisa vencer para não ficar complicada aí no final do match, né? Será que ela vai conseguir? Vamos dar uma olhada nessa partida. Ju Wenjun abre com o cavalo aqui em F3 e aqui D5 pela Goriatkina. B3, a Ju Wenjun vai para essa abertura Larsen, aí a abertura húngara. Muito legal ver a Ju Wenjun jogando isso. C5, E3, A6 e aqui bispo B2. Então colocando aí o bispo de casas escuras em fianqueto. Cavalo C6, D4, cavalo em F6 e aqui cavalo de B em D2, deixando o peão de C livre para se movimentar. C por D4, E por D4 e aqui a Goriatkina também quer desenvolver o bispo de casas escuras em fianqueto, faz o lance G6. A3 pela Ju Wenjun, bispo G7 e aqui bispo D3, preparando para dar roque. Cavalo em H5, esse lance aqui ele é interessante porque ele abre aqui o bispo de casas escuras e também fica de olho aqui na casa de F4, esse cavalo vai ficar muito forte aqui em F4, aproveitando que o bispo não está mais nessa diagonal, né? Então cavalo F4 pode ser um bom lance. Então G3 aqui a Ju Wenjun evita a entrada do cavalo em F4 e aqui a Goriatkina aproveita para dar roque. Cavalo em E5, cavalo por E5, D por E5. Por enquanto esse peão está muito bem protegido. Agora D4 aí fazendo o tema do bloqueio, né? A Goriatkina então vai para essa ideia interessante com o lance D4 e agora o peão de E5 está atacado. F4 protegendo e agora F6, partindo para cima desse peão aí, de E5. Dama em E2 protegendo, F por E5, F por E5 e agora bispo em H6. Então colocando aí o bispo numa casa mais ativa, a grande roque e agora bispo em E3. Veja só que bacana essa manobra, agora o peão aqui de D4 está muito bem protegido e o bispo fica bloqueando a defesa aqui ao peão de E5, né? Olha que interessante, o bispo está bloqueado pelo peão e a dama aqui está bloqueada pelo bispo, né? A coluna E está bloqueada pelo bispo. Interessante a estratégia da Goriatkina, muito interessante. A partida segue com torre de H em F1 e agora bispo H3 atacando a torre. Torre por F8, cheque, dama por F8 e agora rei B1, tirando aí a cravada, né, do cavalo. Agora o cavalo pode se movimentar. E o cavalo tá louco aqui para vir para a casa de C4, né, atacar esse bispo, portanto a Goriatkina faz o lance aí B5, não permitindo. Cavalo em F1, então agora o cavalo não conseguiu a casa de C4, ele tenta aqui em F1. E agora o bispo em G1, olha só, mantendo aí o bispo no jogo, o cavalo está bloqueando aqui a própria torre, né? Então esse lance aqui, o bispo continua protegendo o peão aqui D4, legal a partida. A4, olha que lance sensacional da Ju Wenjun, né? A Ju Wenjun vai aproveitar aqui o tema do rei exposto, né? Então a A4 visa desviar aqui o peão para atacar o rei adversário. Puxa, Rafael, mas aí a Ju Wenjun também não está enfraquecendo o próprio rei? Claro que tá, mas o xadrez é isso, muitas vezes você tem que assumir riscos, né? A partida segue com B por A4, B por A4 e agora dama C8, trazendo mais uma proteção aqui para o peão de A6 que já estava atacado 2 vezes. A partida segue com bispo C4, cheque, rei H8 e agora E6. Olha que sensacional, mais um lance muito forte aqui da Ju Wenjun. Existe aqui uma ameaça muito forte aqui nessa longa diagonal aqui de casas escuras. A partida segue com o cavalo em F6, tentando bloquear aí essa diagonal. E mais um lance muito legal aqui da Ju Wenjun, ela está partindo aí para o ataque com tudo. Torre por D4, finalmente ela se livra desse peão central, oferecendo aqui a troca, né? Oferecendo aí a torre por um bispo, legal. A partida segue com bispo por D4, bispo por D4. E agora a Goriatkina aproveita esse tempo aí para tentar contra-atacar, né? Dama B7, aproveitando agora o rei exposto da Ju Wenjun, cheque. Rei A2 e agora a torre aqui em D8 atacando o bispo. O bispo volta para B2, veja como a Ju Wenjun sabe que esse bispo vale ouro, né? Ela não vai trocar, a não ser que ela não ganhe, a não ser que ela ganhe alguma coisa em troca, né? No momento é melhor manter aí o bispo B2 e agora a torre B8, ameaçando checkmate aqui em B2. Bispo B3 protegendo e agora a Goriatkina vai para esse lance aqui, dama G2, dama G2. Esse lance tem um problema, esse lance aqui ele traz algum problema, ele tenta forçar
né, aqui a troca de damas, afinal de contas está ameaçando a dama, está ameaçando o cavalo, né? Então será que agora a troca é forçada? A Juin encontra um lance muito forte aqui na posição, muito forte realmente. E depois de já ter sacrificado a troca, né, será que as brancas conseguem ficar fortes aqui? Dama E5, esse lance aqui exclama 3 vezes. Esse lance aqui, você fala o seguinte, ah, legal, tá ameaçando a torre, né? Na verdade, esse lance é um duplo. Ele ameaça a torre e ameaça mais alguma coisa aqui um pouco até mais forte, né? Se você quiser dar pause, eu vou até fazer um lance que não foi o lance jogado, ó, vou fazer um lance qualquer, um lance A5, só para passar a vez. Se você quiser dar pause, né? Se tivesse sido jogado isso, qual é a grande ameaça das brancas aqui? Qual seria o melhor lance nessa posição? É claro que isso é um absurdo, as negras não jogaram A5, mas eu quero mostrar a ameaça real da posição aqui. É dama por F6, tá? Então dama por F6, depois de E por F6, bispo por F6, rei G8 seria forçado e aí viria E7. E o rei não tem mais para onde ir, olha que interessante, né? Aqui é um bispo, é um cheque descoberto. Não dá para capturar, né, o bispo por conta da promoção aqui do peão para dama com checkmate, né? Então aqui realmente não tem como evitar o checkmate, não dá para cobrir também, simplesmente estaria postergando o checkmate, né? Então veja como dama E5 foi um lance muito forte aqui da Juin, porque é um lance que ameaça a torre, ameaça o cavalo, evita a troca de damas. Agora a coisa está complicada aqui e a Goriatkina então decide que é hora de devolver aí material e para conseguir uma defesa, inclusive aqui muito bom o recurso da Goriatkina, torre por B3, a partida segue com C por B3 e agora dama C6 aqui pela pela Goriatkina. A Juin segue com cavalo D2, bispo por E6 pela Goriatkina, rei A3, agora rei G8. Notem que depois de toda essa aventura, né, cada uma das jogadoras tem uma dama, cada uma das jogadoras tem um bispo e um cavalo, são bispos de casas opostas e 4 peões para cada uma. Ambos os reis relativamente expostos, então a gente tem um equilíbrio aqui no tabuleiro. Vamos ver como segue essa partida emocionante. Cavalo F3 aqui pela Juin, dama D5, colocando forte pressão aqui no ponto de B3, dama B8, cheque, rei G7, evitando as trocas e protegendo B3, e agora cavalo entra aqui em E5. Dama C5, cheque, dama volta para B4, e agora finalmente a Goriatkina consegue trocar aí as damas, dama por B4, cheque, rei por B4, e aqui rei F8. Interessante esse final, a Juin tem uma maioria aqui de 2 contra 1 na ala da dama, esse peão da torre está bem vulnerável, vamos ver como segue aí a partida. Cavalo C4, esse lance bloqueia o bispo e prepara o rei para capturar o peão da coluna A. Cavalo aqui em E4 e agora bispo em D4. Então a partida segue com o rei E8. Aqui a Goriatkina vai levando o rei lá para a ala da dama. Rei A5 atacando o peão e o cavalo volta então aqui para D6, atacando fortemente no ponto de C4. Legal. A partida segue com o cavalo D2 e agora bispo C8. A Goriatkina conseguiu encontrar recursos aí para proteger o peão de A6, mas ela está ficando aqui no sufoco. Rei B6 e agora rei D8, não permitindo a entrada do rei aqui em C7. Bispo E5 atacando o cavalo e agora rei aqui em D7. Bispo vem para F4 e agora G5. A Goriatkina faz essa manobra, bispo por G5 para poder jogar aqui o lance E5 e poder criar ameaças aí com esse peão passado. Legal. Bispo em E3, agora rei E6, rei C7, bispo aqui em D7 e agora bispo aqui em C5 atacando o cavalo. O cavalo vem para F5 e agora rei B6, mais uma vez atacando o peão de A6. Rei D5, agora contra-atacando, né? Se o rei capturar em A6, está caindo o bispo em C5. E cavalo B1, manobrando o cavalo. E4, avançando aí com o peão passado. A Goriatkina, ela está com o peão a menos, mas está criando oportunidades aí com o peão passado. Cavalo C3, cheque, rei E5 e agora rei por A6. Olha só, a Juin já tem 2 peões a mais. No entanto, a Goriatkina tem um peão passado forte. E agora com E3, o peão passado na sexta horizontal. A5 pela Juin e agora cavalo aqui em D4, bloqueando o bispo. E também dando suporte para o avanço para E2. B4 e agora bispo G4, colocando mais uma peça aqui para proteger em E2. Interessante que não dava para jogar E2 aqui imediatamente por conta de bispo por cavalo. E depois de rei toma estaria caindo em E2. Portanto, bispo G4. Agora sim ameaçando E2. Rei B6 pela Juin e E2 aqui pela Goriatkina. Esse peão precisa ser capturado. Mas a Juin primeiro simplifica a posição
com bispo por D4, cheque, rei por D4 e agora cavalo por E2. A Jun tem que sacrificar aqui a peça para o peão não ser promovido. Bispo por E2, mas agora a Jun tem 2 peões aqui passados e conectados, além de uma maioria de 2 contra 1 na ala do rei. Será que isso é suficiente? Afinal de contas, a Goriatkina tem um bispo a mais. A Jun segue com A6, bispo em F3, segurando a casa de promoção do peão. A7 e agora H5 aqui pela Goriatkina. B5, rei C4 e agora H3. E nessa posição a Goriatkina abandona aí a partida. Vitória da Jun, mesmo com um bispo a menos aí no tabuleiro. Veja que interessante essa posição, esse final, né? E a Jun garante uma vitória aí no momento importante, igualando, portanto, o match, né? A Goriatkina estava com uma vitória a mais, agora 2 vitórias para cada uma. As demais partidas foram empatadas na 9ª rodada e a gente tem mais 3 rodadas pela frente, a 10ª, a 11ª e a 12ª, tá bom? E vamos ver o que vai acontecer. Então, um duelo disputadíssimo, né? Disputadíssimo. Rafael, por que abandonou aqui? Vamos lá. Não tem como evitar, né? As brancas estão ameaçando jogar aqui G4. É a vez das negras. Agora, qualquer coisa que elas jogarem, as brancas vão jogar G4, né? E as pretas, depois da troca de peões, não podem capturar em G4, né? O bispo não pode sair dessa diagonal. E o rei não consegue parar esse peão, né? Então, depois de rei C4, por exemplo, e G5... Ah, mas o rei segura aqui, né? O rei consegue entrar no quadrado, aqui a regra do quadrado, o rei consegue segurar esse peão. Só que se o rei entrar aqui, agora ele fica na frente do bispo e o peão é promovido, né? Então não tem como parar esses 2 peões, o bispo não consegue, né, segurar aí dos 2 lados do tabuleiro. Sensacional, né? Vamos dar uma olhada nas estatísticas aqui do chess.com e olha só, 97,3% de precisão para Jun contra 92,5% da Goriatkina. Olha só, um lance brilhante aqui da Goriatkina. Depois a gente vai ver qual é. 39 foram os melhores lances da Jun, 37 da Goriatkina, 2 lances excelentes da Jun, 1 da Goriatkina, 12 lances bons aí contra 7 para Jun, 3 lances de livro, foi para a abertura húngara, né? Já saiu logo ali da abertura, 6 imprecisões para cada uma e a Jun não cometeu nenhum erro, nenhuma gafe, nenhuma vitória perdida, né? Olha só. E já a Goriatkina cometeu aí bastante imprecisão, bastante erro, né? Bastante gafe, acabou. Mas olha que interessante o gráfico, né? Essa partida foi realmente emocionante, porque começou equilibrada, as pretas um pouco melhores, né? E depois as brancas ficaram melhores, aqui a Jun. Aí a Goriatkina chegou a ficar realmente com uma vantagem aqui vencedora, né? De 2 pontos, mas cometeu um deslize. Então olha só, aqui o gráfico, a conclusão é essa, né? O jogador estava ganhando, mas cometeu um deslize, né? E aí depois desse deslize, realmente a Jun aproveitou, né? E foi aí ampliando, né? A sua vantagem e conseguiu a vitória, né? Vamos ver o lance brilhante? Vamos ver qual foi? Torre por B3, vamos voltar aqui para o nosso tabuleiro, vamos achar qual que é o número do lance aqui, o número 30, vamos voltar aqui no Lichess, o lance número 30, torre por B3, sensacional, realmente foi um lance brilhante, né? O único lance que defende aí a posição, né? Afinal de contas aqui a Goriatkina percebeu que a torre estava ameaçada, mas a grande ameaça era dama por F6, consequência de checkmate, né? Então, por exemplo, se as pretas jogam dama por F1, também não comentei isso, protegendo o cavalo, aí tá caindo a torre, né? Então, por conta de tudo isso, as pretas realmente o único recurso é torre por B3, o lance brilhante, né? É o lance brilhante. Vamos voltar aqui no relatório, então, do chess.com. E é isso, né? Olha só. E aí acabou perdendo a oportunidade, né? Aqui a Goriatkina. Muito provavelmente aqui nesse lance, ó. Vamos voltar. Eu acho que foi ali onde ela devia ter jogado H5, que ela realmente começou a ter problemas. Aqui, deixa eu ver onde foi. Aqui, nessa posição. A Goriatkina, então, fez o lance dama G2 para tentar forçar a troca de damas e levou esse tombo, né? Levou essa giratória no queixo, que foi o lance dama E5, que ela não esperava, né? Aquele chute que você não sabe de onde veio, né? Você tá olhando as pernas do adversário, parece que ele tem uma terceira perna, né? Quando você vê, já tá na cara. Então aqui, realmente, dama G2, né, foi o problema aqui da Goriatkina. Ela tinha como segurar a posição aqui com o lance H5. Esse lance era importantíssimo, dando a casa de H7 para o rei, para não ter aqueles temas todos, né? Então aqui, depois de, por exemplo, dama E3, ameaçando entrar na posição rei H7 protegendo e bispo C1, dando apoio para a entrada da dama, as pretas conseguiriam se segurar aqui com bispo F5, permitindo a entrada da dama, mas pelo menos protegendo em G6. E depois de dama H6 cheque, rei G8 e cavalo E3 atacando o defensor de G6,
a Goriatkina teria ainda um recurso aqui que seria o lance cavalo G4, forçando aqui praticamente as trocas, né? Porque tá atacando a dama. E aí depois de dama G5, cavalo por E3, dama por E3 e dama E4, aí sim, né, a Goriatkina teria se defendido de maneira apropriada com vantagem, né? Porque ela tem a vantagem da troca e tem a vantagem material, né? Depois de dama por E4, bispo por E4, seria um final vantajoso aqui para as negras, um final ainda difícil, né? Um par de bispos contra a torre bispo, as brancas com um peão a mais, seria ainda um final difícil, mas as brancas teriam que lutar aí pelo empate e as pretas certamente têm chances de vitória, né? Então faltou isso, a vitória estava na mão da Goriatkina, né? Faltou o lance H5 ali, dando a casa de H7 para o rei, mas cá entre nós, um lance realmente muito difícil de encontrar, né? Por conta de, né, dama G2 é mais natural, né? Parece que já força realmente a troca, mas aí veio esse lance sensacional da Ju Enjun e a defesa brilhante da Goriatkina. Que partida, né? Que partida sensacional. Espero que vocês tenham gostado aí dessa partida. E vamos continuar, né? Ainda não definiu aí quem é campeão mundial. A gente continua até a definição aí da campeã mundial 2020. Beleza, pessoal? É isso. Muito obrigado aí pela audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!